Mateus, capítulo 28, versículo 18. Diz assim a Sagrada Escritura. Mateus, capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, por Cristo, seu Filho amado. E também, em nome dele, Senhor, pedimos a bênção da sua palavra, que o Senhor nos conduza nesse estudo bíblico, Senhor, que vamos fazer nesta noite, para que possamos conhecer mais da verdade de Jesus e amar o Senhor, e o teu nome santíssimo seja glorificado, nós sejamos muito abençoados com o conhecimento do Senhor e da sua vontade para nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar. Meus irmãos, nós nas terças-feiras nós estamos lendo livros, né? Na verdade, voltamos a fazer isso depois de algum tempo. Nós tínhamos uma reunião que nós líamos os livros e paramos e voltamos esse ano, né? E nas terças-feiras de oração nós tiramos para isso. E esse livro aqui que nós estamos lendo, que é a Igreja, né? Alguns irmãos não têm aí, mas vocês que não têm, aí vocês vou lendo, vocês vão ouvindo, né? Dá para acompanhar. Mas se Deus quiser, nós vamos providenciar que todos tenham, né? Para poder também fazer a leitura. Então esse livro, irmãos, é do pastor Jeffrey Johnson, é um teólogo batista reformado nos nossos dias. E esse livro ele é muito precioso porque ele é um livro, não é grande, né? Inclusive essa edição aqui é muito boa, letras bem grandes, né? É um livro, na verdade, não é muito grande assim o conteúdo dele, mas é muito rico e ele trata das questões principais da igreja, sobre a igreja de Jesus e sobre o que é a igreja e a função, o papel da igreja, né? O livro ele é dividido, hoje nós vamos começar a ler o capítulo sobre a missão da igreja, mas o livro ele é dividido em quatro partes. Primeiro, a natureza da igreja. Segunda parte, a autoridade da igreja. E a terceira parte, o propósito da igreja. E a quarta parte, o culto da igreja. Então, trata da natureza, do que a igreja é, da autoridade que ela tem, do propósito dela e do culto. Quer dizer, esses quatro grandes temas. O que ela é, a autoridade que ela possui, exatamente pelo que ela é, né? E o propósito também pelo que ela é. E isso vai desembocar no culto da igreja, que é realmente a coisa mais importante que a igreja faz, adorar a Deus, cultuar a Deus. Sobre a natureza da igreja, nós já vimos que a igreja ela tem três marcas básicas. Ela é um povo, a igreja é um povo de Deus, um povo que as marcas da igreja é a pureza, a verdade e a unidade. Ela possui uma membresia. A membresia dessa igreja, né? Nós dividimos para o entendimento, né? Existe aquilo que dentro da teologia reformada se chama a igreja invisível, que é a igreja no sentido universal, que só Deus realmente conhece, né? Aqueles que realmente possuem o Espírito Santo, de todas as pessoas, de todas as épocas e de todos os locais do mundo que creram verdadeiramente em Jesus, fazem parte dessa igreja. Essa somente o Senhor conhece de fato, porque são os eleitos, são todos os eleitos, né? Mas existe a igreja visível, que são as igrejas locais. Então, por exemplo, a nossa igreja aqui é uma igreja visível, e outra igreja qualquer, de um local no mundo, ou no Brasil, ou qualquer parte do mundo, numa cidade, num bairro, num vilarejo, numa cidadezinha, ou no interior, né?
uma área mais afastada, onde tiver lá um povo se reunindo em nome de Jesus, é uma igreja local. Essa membresia, meus irmãos, ela é importante. Todos aqueles que pertencem à igreja no sentido invisível, ou seja, que tem o Espírito Santo, naturalmente eles vão querer se congregar, eles vão querer estar com os irmãos para comungar, ter comunhão, ouvir a palavra e aprender uns com os outros. Então, os deveres dos membros da igreja, isso aqui são 3 capítulos iniciais. O primeiro capítulo, as marcas da igreja. O segundo capítulo, a membresia da igreja. E o terceiro capítulo, os deveres dos membros da igreja, tem a ver com as marcas da igreja. Ou seja, os nossos deveres como membros da igreja é promovermos a pureza, a verdade e a unidade da nossa igreja. Então, cada membro deve promover isso através da sua vida. A autoridade da igreja, a segunda parte que nós já estudamos também, nós vimos que o poder e a disciplina da igreja vem de Jesus. Então a igreja, ela tem a sua autoridade porque ela tem um cabeça, que é Cristo. Então, e que ele orienta a igreja pelo Espírito Santo conforme as Escrituras. Então, na verdade, a igreja tem só um pastor, né? Existem os pastores humanos em cada igreja local, mas a igreja mesmo, de fato, ela só tem um pastor, que é Jesus, o bom pastor. E esse pastor, ele dirige a igreja pelo Espírito Santo através das Escrituras. Então, essa igreja tem autoridade, tem poder de Cristo e autoridade de Cristo, na medida que ela vai estar seguindo essa direção do pastor dela, né, que é o bom pastor, que é Jesus, e ela tem poder de disciplinar os seus membros. Vimos também que o Senhor instituiu os 2 ofícios da igreja, que são os pastores e os diáconos. Existiram outros tipos de chamado, apóstolos, profetas, evangelistas, nos tempos em que a Bíblia ainda não tinha sido totalmente escrita, né? Mas desde que completou as Escrituras, ficaram basicamente esses 2 ofícios, que é do pastor e do diácono. E eles são servos da igreja, né? Então tem as qualificações desses irmãos que são chamados para esses ofícios, e eles são a liderança da igreja e são servos da igreja. Existe o governo da igreja, que foi o último capítulo que nós estudamos. Esse governo é um governo compartilhado, ou seja, em parte ele é exercido pelos pastores e diáconos, mas em outra parte ele é exercido pela congregação reunida. De forma que há um equilíbrio, né? A Bíblia não ensina um poder absoluto sobre nenhum homem. Nenhum pastor é dono da igreja. E os pastores têm sim autoridade de liderança na igreja, mas essa liderança, ela tem os limites dela. Ela tem até um certo ponto, né? Então há uma divisão, um equilíbrio, de maneira que nem a igreja sozinha, né, pode dispensar um pastor e não ouvir o seu pastor. Existe sim a liderança do pastor, e a igreja deve seguir essa liderança bíblica, mas também nenhum pastor tem um poder absoluto. Até mesmo se o pastor errar e pecar, ele pode inclusive ser disciplinado pela igreja também. Então existe o equilíbrio no governo da igreja, e é assim que as Escrituras nos ensinam. Eu estive aqui lendo com vocês os textos, estudando essas coisas com vocês. Hoje eu vou começar a estudar o propósito da igreja, que é a parte 3, né? E vamos com o primeiro capítulo dessa parte, que é a missão da igreja. Essa parte do livro tem 3 capítulos: a missão da igreja, a metodologia da igreja e o ensinamento da igreja. Então hoje nós vamos começar a estudar a missão da igreja. Eu não vou ler todo o capítulo hoje, porque eu vou lendo e explicando, então sei que não vou conseguir ler todo, mas semana que vem nós vamos continuar. Vamos começar hoje e vamos continuar. E eu iniciei, irmãos, com esse trecho das Escrituras, porque é o trecho que o próprio Jesus, ele estabelece, né, a missão da igreja. Vamos ler de novo? Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. E, inclusive, esse texto aqui é que o pastor Jeffrey Johnson ele coloca no início dessa parte sobre o propósito da igreja, né? Então, vamos ler. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo:
É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Eu não vou explicar muita coisa aqui agora, eu quero apenas colocar esse texto já como, na verdade, o texto principal é a base deste capítulo, mas nós já observamos aqui, isso que eu quero enfatizar desde o início, que a missão da igreja, dada pelo Senhor Jesus, é fazer discípulos, batizar e ensinar. Né? Então, essa é a missão, fazer discípulos, batizar e ensinar. Então, essa é a missão da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, dada pelo próprio Jesus. Eu vou começar a ler o livro aqui, irmãos. Os irmãos que não têm, mas vocês vão poder acompanhar através da leitura que nós vamos fazendo, aí os irmãos vão poder entender. O título deste capítulo 7 do livro é A Missão da Igreja. O pastor Jeff Jones começa dizendo assim: há muita confusão acerca do propósito da igreja. A igreja existe para alimentar e vestir os pobres e os desabrigados? A igreja existe para trazer restauração cósmica e reforma política à nossa sociedade? A igreja existe para combater as injustiças e as desigualdades sociais? É claro que a igreja existe para pregar o evangelho, mas e quanto a esses outros objetivos? Então, esse é um ponto muito importante, porque, irmãos, hoje nós vivemos dias em que isso não é de hoje, né? Já vem de um bom tempo, mas isso repercute aqui no nosso tempo. E é muito importante que nós vivemos dias em que isso tem que ser pensado, né? Especialmente aí nesse 7 de setembro, em que muitas coisas estão acontecendo no Brasil. Então, esse capítulo aqui ele é extremamente contemporâneo, é extremamente importante para esse momento da história do Brasil. Eu acho interessante isso. Em que está se questionando qual é o papel da igreja, por exemplo, nesses dias de pandemia, dias de crises políticas, de muita confusão no Brasil, de muita polarização. Qual é o papel da igreja, né? Mas não somente, irmãos, para essa situação presente que nós estamos vivendo, mas isso vai ser uma pergunta muito importante. Nós não podemos perder o foco, né, daquilo que é realmente a nossa missão como Igreja de Jesus. E aqui o pastor coloca algumas coisas que às vezes são propostas como missão da igreja. Será que é vestir e alimentar os pobres e desabrigados? A igreja é uma espécie de ONG que vai ajudar os pobres, né? Essa é a missão dela, alimentar os pobres, vestir os pobres. Será que é isso? Será que ela existe para trazer restauração cósmica, reforma política à nossa sociedade? Será que a igreja, o papel dela é político? É como se fosse um partido político que vai trazer reforma social, benefícios para as pessoas nessa área? Será que o papel da igreja é combater as injustiças e desigualdades sociais? Nós estamos aqui para isso primordialmente, né? Aí ele coloca, é claro que a igreja existe para pregar o evangelho, mas e quanto a esses outros objetivos, né? Então nós temos que pensar realmente, e muitas propostas como estas aqui que eu li com vocês, o pastor já coloca no início, e têm sido dadas para a função da igreja. Aí ele continua assim: para responder essas perguntas é importante para nós examinarmos 3 coisas. Primeiro, precisamos ter uma compreensão básica da teologia bíblica para que possamos avaliar adequadamente o papel que a igreja desempenha no cumprimento do propósito de Deus na terra, na história da redenção. Segundo, precisamos examinar a natureza da igreja para que possamos entender o principal motivo de a igreja existir. Terceiro, precisamos observar a declaração da missão que Cristo emitiu para a igreja, para que possamos entender o seu propósito. Em resumo, precisamos, número 1,
entender, número 1, o papel que a igreja desempenha na história da redenção, número 2, natureza da igreja, e número 3, a grande comissão. Então, esses três aspectos, ou essas três verdades bíblicas sobre a igreja vão nos ajudar, irmãos, para nós entendermos a missão da igreja. Então, primeiro perguntar assim, vou explicar em poucas palavras essas três questões que o pastor coloca aqui. Sobre a compreensão da teologia bíblica. Nós vivemos num tempo em que existe o pecado no mundo, mas existe também a manifestação do reino de Deus. Isso tem a ver com o papel da igreja, ou seja, nós claramente sabemos que tem um reino do mal aí, tem um poder do mal, do pecado, do diabo, né? Do mundo, da carne, que está agindo no nosso meio. Nós vemos isso em volta de nós. Mas existe também as obras de Deus, o poder do Espírito Santo, regenerando, transformando a vida das pessoas. Nós temos que pensar nisso para entendermos a missão da igreja. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é entendermos a própria natureza da igreja. O que é a igreja? Daqui a pouquinho eu falei para vocês, né, nos exemplos. Falei de ONG, de partido político, né? A igreja é uma ONG, a igreja é um partido político, a igreja é uma empresa. Cada coisa dessa tem uma natureza, né? São coisas diferentes, uma ONG, um partido, uma empresa. A igreja é alguma coisa dessas? Então nós temos que entender a natureza da igreja. Em terceiro lugar, nós precisamos entender, e essa é a parte, vamos dizer assim, que até explica as outras, ou que conclui também as outras, é a missão dada pelo próprio Jesus. Isso não ficou assim para cada um decidir qual é a missão da igreja. Jesus já deu a missão da igreja. E nós lemos aqui, né? O que ele falou? Fazer discípulos, batizar e ensinar. Então, em Marcos está escrito assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? Quem não crê será condenado. Então nós temos que ir e pregar. Jesus já deu a missão da igreja. A missão da igreja em outra parte, o apóstolo Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Tudo isso, irmãos, torna explícito, não há dúvida. Nós não ficamos assim para decidirmos qual é a nossa missão. A nossa missão foi dada por Jesus, né? Como a missão da igreja. Então, o pastor continua então tratando da missão da igreja. Ele vai falar do primeiro tópico, do primeiro ponto, que é a história da redenção. Aquilo que eu falei para vocês sobre a teologia bíblica, quando ele diz aqui: precisamos ter uma compreensão básica da teologia bíblica para que possamos avaliar adequadamente o papel que a igreja desempenha no cumprimento do propósito de Deus na terra, na história da redenção. Então nós temos que olhar primeiro para a história da redenção. O que é a história da redenção? Quando nós começamos a entender a história da redenção, nós começamos a entender a missão da igreja dentro dessa história. Ele fala assim: para começar, precisamos ter uma compreensão fundamental da teologia bíblica e do papel que a igreja desempenha na linha da história da redenção. O primeiro ponto que ele vai falar aqui, irmãos, é 2 eras e 2 reinos. Existem 2 eras e 2 reinos. De uma perspectiva geral, na história da redenção, há 2 estágios ou eras: a presente era maligna e a era vindoura. Eu queria convidar vocês para nós lermos aqui 2 textos. Vamos olhar, por favor. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Diz a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo, por nossos pecados, para nos livrar, observe o que Paulo diz agora, do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus. Existe um presente século mau.
né? Outro texto que eu convido os irmãos a lerem comigo também é Efésios, capítulo 1, versículo 21. Efésios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então veja, irmãos, que Paulo, ele fala do presente século mal em Gálatas, e aqui em Efésios ele fala neste século, que é o mesmo século mal que ele tinha falado lá em Gálatas, e ele fala no segundo século, que é o vindouro. Então existem duas eras, como o pastor Jeffrey Jones coloca aqui. A presente era má e a futura era, a era vindoura, que vai ser a era onde Cristo vai reinar. Então, esse momento aqui que nós estamos vivendo é a era má, onde existe o maligno, é uma era maligna, é uma era de pecado, é uma era em que existe o pecado e a morte, e a dor, a maldade, todas essas coisas que nós estamos vendo aí. Mas no futuro, na futura era, na era vindoura, não haverá nem pecado, nem morte, não haverá maldade, nem morte, nada disso. Mas será um reino de paz. Então, existem dois estágios ou duas eras. A presente era maligna e a era vindoura. O pastor continua falando assim: a presente era maligna, segundo as Escrituras, estendeu-se desde a queda de Adão até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. É representada como o período de tempo em que as trevas, a escravidão, a injustiça e a morte reinam sobre a terra. Segundo Jesus, todos os incrédulos nascem nesse mundo caído como filhos deste mundo. Lucas 20:34. E segundo Paulo, os filhos deste mundo são mantidos cativos ao poder do presente século mal, conforme Gálatas 4 e 5. O presente século mal, consequentemente, é o reino das trevas, sobre os povos, os governos e as nações deste mundo. Vamos ler outro texto? Apocalipse, capítulo 18, versículo 3. Vamos ler também, por favor. Apocalipse, capítulo 18, versículo 3. Dizem assim as Escrituras. Apocalipse 18, 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Aqui está falando de Babilônia. Vamos ler o versículo 2, que ele diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito do mundo, espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Olha só, irmãos, é isso que é o mundo. Babilônia na Bíblia é um símbolo do mundo, é uma cidade ímpia, é a mesma Babel. Lembra Babel? Babel foi a cidade que eles fizeram uma grande torre e não se espalharam como Deus tinha mandado, e quiseram exaltar o próprio nome deles. Isso é o mundo. O mundo é o mundo dos homens, em que os homens então se exaltam. É a cidade dos homens. Agostinho, que foi um dos grandes teólogos da igreja, né? Então ele escreveu uma obra importante chamada A Cidade de Deus. Nós temos ali a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade dos homens é essa era, é a Babilônia. Todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Os reis da terra se fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então, essa cidade má é esse mundo aqui, essa era, cheia de pecado, de maldade, esconderijo, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Irmãos, nós nascemos nesse mundo. Nós nascemos no meio disso aqui. Nós somos filhos de Adão. Já nascemos com o pecado original, já nascemos maus,
E na medida que nós vamos crescendo, nós vamos amando o pecado, a idolatria, e pecando contra Deus, agravando a nossa própria situação, e todo mundo à nossa volta é assim. E nós somos contaminados por esse mundo. Então, se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Entendeu? E qual é o destino disso aí? É a destruição, é o inferno. Porque Deus vai trazer a sua ira sobre este mundo, né? Então, essa é a presente era má. Agora, quem é de Jesus já pertence à era vindoura, ou seja, quando isso tudo vai acabar e vai ser estabelecido um novo céu e uma nova terra. O pastor Jeff Jones continua falando assim: o presente século mau e o reino das trevas não passarão até o retorno de Cristo, pois somente quando Cristo retornar, a era vindoura chegará. A era vindoura é quando os novos céus e a nova terra em que habita a justiça serão estabelecidos, 2 Pedro 3,13. Somente então, no retorno físico de Cristo, esse mundo caído passará pelo fogo, e somente então o estado eterno de glória será estabelecido na nova terra ressurgida. Isso significa que a restauração cósmica não acontecerá até que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui ele está citando Romanos 8:21. A era vindoura é o estado eterno, quando a luz, a vida e a liberdade reinarão para sempre. A era vindoura é o reino dos céus. E embora o reino dos céus não esteja estabelecido na terra durante esse presente século mau, seu poder se manifesta atualmente na terra dentro da igreja. Ou seja, aqueles que foram unidos pela fé ao Rei da Glória e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Ele está citando aqui Hebreus 6:5. Mas eu queria ler com vocês mais um texto, Tito 2:11. Vamos ler? Tito 2:11. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, vamos ler do 11 ao 13. Diz assim o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então vocês percebem aqui que Paulo volta a citar o que, irmãos? Que nós estamos neste presente século, era má. Mas neste presente século nós vamos viver como, irmãos? A graça salvadora do Senhor, versículo 11, se tem manifestado a todos os homens, ensinando-nos, ou seja, onde a graça chega, aonde o Espírito Santo chega, ele ensina que renunciemos à impiedade e às concupiscências mundanas, ou seja, nós não vamos mais viver como as pessoas do presente século. As pessoas do presente século servem Satanás, servem o pecado, servem o mundo, mas nós que temos Jesus, nós recebemos a graça de Deus e nós vamos renunciar essa vida, essas concupiscências, esses pecados, esses desejos, e vamos viver no presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nós vivemos no presente século sob a influência do século vindouro, porque Jesus já vive em nós pelo Espírito Santo. Então nós somos pessoas de outro reino, dentro desse reino de impiedade. Então nós não vamos seguir a pecaminosidade, a maldade desse reino presente, mas nós vamos viver esperando a volta de Jesus, esperando a vinda do reino, né? do reino vindouro. Nós vamos viver agora de forma sóbria, justa e piamente. É a igreja, irmãos, é um povo diferente.
A igreja é o povo da outra era. Então nós temos como que, dessa forma, é aquilo que dentro também da teologia, a gente fala assim, o já e o ainda não. Ou seja, nesse momento, Jesus ainda não voltou, né? Jesus ainda vai voltar. E nesse momento nós vemos por todos os lados o reino das trevas, e o poder do mal e o poder do pecado. Então Jesus ainda não veio, ainda não. Mas já vive nos crentes. Jesus já reina no coração dos crentes. Então é o já e o ainda não. Ele já vive em nós e nós já temos uma vida diferente das pessoas ímpias, né? Se nós somos cristãos genuínos, nós já manifestamos isso. Mas porém Jesus ainda vai voltar, quer dizer, Jesus ainda não veio estabelecer plenamente o seu reino, mas ele já reina no coração da igreja, no coração dos filhos de Deus. Então a igreja é o povo de outro reino, dentro desse reino do mundo, dentro desse reino das trevas. O pastor continua falando assim então, né? Eu vou só ler o restinho aqui, depois que ele cita Tito, o texto que eu li com vocês, ele diz assim, ou seja, aqueles que foram unidos pela fé ao Rei da Glória e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Ele cita Hebreus 6,5. Ele continua falando dessas pessoas que fazem parte então da igreja. Eles foram libertados do domínio do reino das trevas e transferidos para o reino do amado Filho de Deus, conforme Colossenses 1,13. Ao nascerem de novo pelo Espírito, eles entraram no reino dos céus. Assim, durante esse presente século mau, o reino dos céus é invisível para o mundo incrédulo, pois existe somente dentro das mentes e corações dos crentes. Olha só que coisa, né? Aos crentes foram dados os primeiros frutos da era vindoura, quando entraram no reino dos céus e lhes foi dada a vida eterna no Filho. Então, para o mundo, esse reino ainda é invisível. Esse reino, na verdade, esse reino vindouro, ele já está presente, mas está presente somente no coração da igreja. Jesus já reina nos cristãos. Vamos ler aqui, irmãos, dois textos. Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Diz assim a Sagrada Escritura. Interrogado, Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, o reino de Deus ele não vem com aparência exterior, ou seja, ele não vem como, por exemplo, o Brasil tem um presidente, tem os 3 poderes, né? Tem toda uma estrutura, tem um povo, você vê isso, né? Ele não vem assim. Mas onde é que está o reino? Está, Jesus disse aqui, dentro de vós. Ele não vem com uma aparência exterior, ele não é visível como um Estado, como uma nação que tem uma estrutura, um governo, assim por diante, mas ele vem interiormente, ele vem no coração das pessoas. Um outro texto, João 18:36. João 18:36. João 18:36. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Isso Jesus disse, né? Por ocasião do seu julgamento diante de Pilatos. Jesus disse: o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui,
os meus servos estariam lutando, pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Ele não tinha nenhum rei, ele não era um rei de uma nação daqui, ele não tinha um exército que viesse lutar por ele, para livrá-lo dos judeus. O reino dele é um reino espiritual, é um reino que está onde? No coração dos filhos de Deus. Entende? Continuando, irmãos, o pastor, ele tendo explicado isso, ele coloca assim, né? Tendo colocado aqui os textos, ele continua assim, no finalzinho, eu já li esse trecho, vou ler de novo para a gente entrar no outro ponto. Aos crentes foram dados os primeiros frutos da era vindoura, quando entraram no reino dos céus e lhes foi dada a vida eterna no Filho. Então, observe bem, meus irmãos, os cristãos, os que creem no Senhor Jesus, eles têm um reino dentro de si. É por isso que o povo de Deus é diferente. Lembra como Jesus chama aos discípulos? Vocês são o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Você conhece o reino de Deus, onde o reino de Deus está presente, é aquilo que Paulo diz. As pessoas vão viver de forma sóbria, justa e piamente. O ímpio não vive assim. O ímpio não vive de forma sóbria, não vive de forma justa, não vive de forma piedosa. Ele vive de acordo com esse mundo. O ímpio, ele pertence a esse reino das trevas. Mas aquele que foi trazido, né, foi retirado das trevas para a luz, o reino de Deus habita nele, ele vai mostrar pela vida dele que ele é de outro mundo, que ele é de outro reino. Então, é dessa forma que o reino vai se manifestando, né? Não é numa forma de um governo, não é um reino deste mundo, não é como o Brasil, Estados Unidos, qualquer outra nação. É uma nação, vamos dizer assim, no sentido espiritual, interna, do coração. Né? O tempo está acabando, irmão, mas eu vou só entrar aqui no outro ponto, aí semana que vem, se Deus quiser, nós vamos continuar, tá bom? Ele vai tocar agora no outro ponto, ainda dentro dessa questão do reino de Deus. Ele vai tocar agora sobre a igreja e o reino dos céus. Ele diz assim: consequentemente, o poder do reino dos céus já está presente dentro da igreja, mas ainda não se manifestou para os reinos deste mundo. O mundo não sabe nada sobre a vida, o poder, a liberdade e a paz do reino dos céus. As nações e os governantes desta era permanecem na escuridão e sob o domínio de Satanás. Por essa razão, aqueles que fazem parte da igreja são peregrinos e estrangeiros neste mundo caído. 1 Pedro 2,11. Os cristãos são estrangeiros e exilados nesta terra. Como cidadãos do céu, eles não têm colocado a sua esperança neste presente mundo que está passando. 1 João 2,17. Mas em um reino eterno, do qual o artífice e construtor é Deus. Aqui ele está citando Hebreus 11:10. Neste sentido, a igreja, como a casa de Deus, funciona como a embaixada do reino dos céus na terra. Isso aqui é muito, muito lindo a gente pensar isso aqui. Então, o que é a igreja? A igreja, como casa de Deus, funciona como a embaixada do reino dos céus na terra. Sim, cada centímetro quadrado deste universo pertence a Cristo, mas nem todos têm dobrado os seus joelhos a Cristo. Embora Cristo governe soberanamente sobre Satanás e os reinos deste mundo, sua palavra só é abraçada e seguida por aqueles que estão dentro da embaixada do céu. Somente aqueles que estão dentro da igreja e que se submeteram ao seu senhorio, somente aqueles que fazem parte da igreja e que estão protegidos contra a ira que está por vir, é que estão protegidos. Eu li errado aqui, vou ler de novo, tá? Somente aqueles que estão dentro da igreja e que se submeteram ao seu senhorio, somente aqueles que fazem parte da igreja é que estão protegidos contra a ira que está por vir. Somente eles encontraram paz e liberdade sob a sua direção. Somente eles, pela fé, têm visto o reino de Deus. Lembra que Jesus diz para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, lá em João 3.
Somente a igreja tem experimentado o poder libertador da era vindoura. Assim, o reino dos céus, nesta presente era má, não se expandirá além daqueles que foram unidos pela fé ao rei, à igreja. Então, o reino de Deus, ele está somente na igreja, irmãos. Aí vocês vão dizer assim, Jesus não reina sobre tudo? Reina. Ele reina, ele é o Senhor, ele é soberano, mas no sentido de que ele é obedecido, amado, servido, é só na igreja. Jesus reina até sobre o diabo, porque o diabo não faz nada sem que, no final das contas, esteja cumprindo o decreto divino, né? Deus é soberano até sobre Satanás, mas o diabo não obedece, não ama a Deus, né? Quando ele desobedece, ele desafia a Deus, é Deus permitindo aquilo por um propósito, né? Então, o Senhor continua sendo soberano até sobre Satanás. Satanás não é autônomo. Mas ele não ama Deus, ele é rebelde, ele é inimigo de Deus. Agora, o reino de Deus no sentido do quê? De obediência, de serviço, de amor a Jesus, só existe aonde? Na igreja. Só existem os ímpios, eles não têm isso. Acabou o tempo, né? Então, semana que vem nós vamos continuar do ponto aqui em que ele coloca os dois reinos são incompatíveis, né? Mas eu queria, irmãos, fazer uma aplicação para dizer o seguinte. Hoje é o dia da independência, eu acho que eu preciso fazer uma aplicação aqui, né? Não posso deixar de falar disso hoje. Irmãos, a esperança do Brasil não é política. Não é política. A esperança do Brasil é o reino de Deus. Que muita gente seja convertida. Duas coisas acontecem. E aquele aspecto que o Senhor Jesus Cristo deu, quando ele disse assim, vocês são o sal da terra. O sal faz duas coisas, né? O que o sal faz? Ele evita o apodrecimento, né? Ele conserva. Você tem um pedaço de carne, a carne apodrece naturalmente, né? Você não precisa fazer nada, ela começa a entrar ali no processo de que daqui a pouco não presta mais. Daqui a pouco está cheio de bicho. Isso é um mundo. Jesus está ilustrando o seguinte, o mundo é isso. O mundo é um ambiente que vai se apodrecendo e vai se enchendo de bicho. A igreja é o sal. A igreja freia esse apodrecimento. Só a igreja faz isso. Porque a igreja, ela não está podre, ela está pura e sendo purificada. E ela vai tendo uma influência no mundo de evitar que o mundo vá apodrecendo. E o sal faz uma segunda coisa. Você põe o sal na comida, você percebe que está com sal, né? Então ele modifica ali o sabor do alimento. Então o sal influencia. Então o sal ele tem um papel negativo e positivo. Ele evita o apodrecimento e ele influencia ali aquele alimento. A igreja faz essas duas coisas. A igreja, ela está no mundo para que o mundo não fique pior. E a igreja está no mundo também para influenciar o mundo com essas virtudes do reino de Deus. Por isso que não esperemos que um governo qualquer implante o cristianismo no Brasil, porque isso não existe. Não é governo que vai implantar o cristianismo no Brasil. O que vai fazer o cristianismo prosperar e abençoar esta nação é o Espírito Santo através da igreja. É espiritual, não político. Então, nesse 7 de setembro, vamos aprender que a esperança do Brasil não está no homem, não está no governante, está em Cristo, Cristo reinando nos nossos corações. O pastor Jeffrey Johnson vai falar exatamente disso quando ele coloca assim, e eu encerro aqui, semana que vem eu vou explicar melhor isso, mas ele diz aqui, vou ler só um trecho do livro: os magistrados civis não têm jurisdição sobre a embaixada dos céus e a igreja não tem o dever de cumprir sua missão através do uso de armas terrenas deste mundo. Assim como Cristo não tentou estabelecer o seu reino através da força política, Jesus não fez isso, a igreja não deve ser seduzida a pensar que pode expandir o reino de Deus por meio de revoluções políticas e sociais. Marchas políticas, protestos, comícios e ativismos não são as chaves para o reino dos céus.
Então, vamos orar e vamos compreender que a esperança do Brasil, irmãos, é Cristo. E é que os cristãos vivam o cristianismo em sobriedade, né? De forma sóbria, justa e piedosa. É assim que nós vamos influenciar essa nação. Não com protestos, não com passeatas, não com ativismo político. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar, pedir que Ele nos abençoe. Senhor, muito obrigado porque nós pudemos estudar, Senhor, a Sua palavra tão bendita sobre essa missão da igreja. Conceda-nos graça para que, pelo Espírito Santo, nós possamos, Senhor Jesus, experimentar cada vez mais dentro de nós e mostrar para os nossos semelhantes as virtudes do Reino de Deus. Nos ensina cada vez mais a ser sal da terra e luz do mundo. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Em Cristo nós oramos e nós agradecemos.